Você já reparou que algumas famílias parecem amaldiçoadas? Que cada funeral é apenas o ensaio para o próximo? Poucas pessoas sabem, mas há testamentos que não dividem fortunas. Eles dividem destinos. Era uma tarde chuvosa quando a família Monteverde se reuniu pela última vez. O velho patriarca, Augusto, havia morrido 2 dias antes e deixado para trás mais do que cofres e propriedades. Deixara segredos, e todos sabiam disso. O salão da mansão cheirava a madeira antiga e velas recém-apagadas. No centro da mesa, um envelope selado com cera vermelha. O advogado o segurava com as mãos trêmulas, não de emoção, mas de medo. Ali dentro estava a última vontade de um homem que, até morto, ainda controlava todos os outros. Declaro este o meu testamento final e verdadeiro. A voz do advogado ecoou fria e os olhares começaram a se cruzar. Um silêncio pesado tomou o ar, como se a própria casa prendesse a respiração. A fortuna de Augusto era imensa. Terras, empresas, contas escondidas em paraísos fiscais, mas o que ninguém esperava era o tom do testamento. Não era um texto de despedida, era um aviso. Quem receber o que é meu, herdará também o que me perseguiu. Uma frase simples, mas suficiente para gelar o sangue. A neta engoliu seco. O filho mais velho desviou o olhar e o advogado hesitou por um instante antes de continuar a leitura. Do lado de fora, o vento aumentava. Lá dentro, ninguém se movia. O velho Augusto parecia falar de dentro do túmulo e todos sentiam isso. A morte dele não havia terminado nada. Havia apenas começado um novo jogo. Um jogo onde o prêmio não era o dinheiro, mas a sobrevivência. Dizem que fortuna antiga nunca vem limpa, e a de Augusto Monteverde cheirava a ferro, pólvora e arrependimento. Nos anos 70, ele começou do nada, ou pelo menos era que gostava de contar. Mas a verdade é que ninguém constrói impérios sem esmagar alguém pelo caminho. O velho Monteverde não era um homem de sorte, era um homem de poder. E poder, naquelas décadas, se comprava com silêncio. O primeiro negócio dele foi uma pequena madeireira no interior. Mas as árvores cortadas não eram apenas de madeira. Eram provas queimadas, relatórios ambientais, contratos falsificados, licenças compradas com sangue. Cada galho derrubado escondia um segredo que cresceu junto com a fortuna. E quando o dinheiro começou a fluir, vieram os sócios. Homens de terno, olhos frios e sorrisos de igreja. Gente que apertava a mão durante o dia e fazia desaparecer quem ameaçava à noite. Dizem que o primeiro acidente foi o de um contador. Ele sabia demais sobre os papéis da empresa. E uma semana depois, seu carro foi encontrado carbonizado. A perícia chamou de falha elétrica, mas nas rodas havia marcas de prego. Augusto nunca comentou o assunto. Apenas mandou erguer uma nova filial no mesmo terreno e no topo do prédio mandou escrever uma frase: "O trabalho vence tudo." Mas quem conhecia os bastidores dizia outra coisa: "Aqui o medo vence todos." Com o tempo, o Império Monteverde cresceu. Fábricas, terras, imóveis. O homem que começou com uma serra das mãos terminou com um exército de advogados e políticos a seus pés. Mas a cada ano de sucesso, algo dentro dele parecia apodrecer. Ele parou de sorrir, passou a dormir em quartos trancados e mandava trocar os cofres de lugar toda semana, como se escondesse algo mais do que dinheiro. O problema não é o que eu fiz, é quem ainda lembra. E talvez esse tenha sido o verdadeiro início da maldição, porque quando alguém tenta enterrar o passado com ouro, ele sempre volta para cobrar o preço. Na mesa de carvalho, o envelope continuava lá, fechado, pesado, como se guardasse não só o testamento, mas o destino de todos que o cercavam. O advogado limpou a garganta, ajustou os óculos e disse que o conteúdo só poderia ser revelado na presença de todos os herdeiros diretos.
Mas alguns rostos faltavam. Um primo distante que nunca apareceu, uma filha que ninguém via há anos e, segundo o advogado, um beneficiário anônimo que ninguém parecia conhecer. Este documento foi escrito à mão, revisado e autenticado pessoalmente pelo Sr. Augusto Monteverde, 3 semanas antes de sua morte, e contém adendos não protocolados. Silêncio. O som da chuva lá fora pareceu se aproximar. O advogado abriu o selo com uma navalha de prata. O barulho do papel rasgando cortou o ar como uma lâmina. No topo da página, o velho Augusto havia deixado algo estranho. 2 assinaturas. Uma era dele. A outra, ninguém reconheceu. Metade do que é meu pertence a quem me libertar. Essa frase não fazia sentido. Libertar de quê? De quem? A filha mais velha tentou rir, nervosa. Deve ser uma metáfora, um delírio de um homem doente, mas o advogado não achava graça. Ele lia devagar, com os olhos fixos no papel, como se tivesse medo de que as palavras o olhassem de volta. No meio do texto havia riscos, rasuras e uma página arrancada. No rodapé, uma observação feita à mão. Os bens foram divididos conforme as culpas. Que cada um receba o que merece. A partir dali, ninguém ouvia direito o que o advogado dizia. Todos só pensavam na mesma coisa. Que culpa? Do lado de fora, um trovão. Do lado de dentro, uma certeza silenciosa. Aquele testamento não era uma herança. Era uma sentença. Foi 3 dias depois da leitura do testamento. O advogado ligou para confirmar a presença de todos na assinatura dos documentos, mas um deles não atendeu. Henrique Monteverde, o sobrinho mais novo, herdeiro de uma das fazendas, simplesmente sumiu. No início, ninguém se preocupou. Henrique era impulsivo, sempre viajava sem avisar, mas naquela semana, algo estava diferente. O carro dele foi encontrado estacionado em frente ao antigo casarão da família. As chaves ainda da ignição, o motor frio. Dentro do veículo, apenas uma pasta de couro, vazia. E um lenço manchado de algo que parecia vinho. Mas o cheiro dizia outra coisa. A polícia foi chamada. O delegado, velho conhecido da família, analisou tudo em silêncio. Depois de alguns minutos, disse apenas: às vezes, desaparecer é a forma mais cara de ficar em paz. A investigação durou menos de 1 semana. Nenhuma pista, nenhum corpo. E logo o caso foi encerrado. Mas, à noite, os funcionários da fazenda juravam ouvir barulhos vindos da ala antiga da casa. Passos, portas se abrindo sozinhas, um assovio que cortava o vento. Um dos empregados encontrou algo perto do poço, um pedaço de papel amassado com a caligrafia de Henrique. Eu achei a parte que faltava do testamento. No dia seguinte, o homem que achou a nota pediu demissão e desapareceu da cidade. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. E, estranhamente, naquela mesma semana, o advogado da família comprou um carro novo, preto, sem placa visível. Ninguém sabia ao certo por que Augusto Monteverde nunca vendeu aquela casa. Tinha mansões, fazendas, apartamentos no exterior, mas a residência principal, a que ele chamava de Casa Velha, ficou intocada por mais de 30 anos. Os vizinhos diziam que ele nunca dormia 2 noites seguidas no mesmo quarto. Outros juravam que o velho falava sozinho e que às vezes gritava nomes que não constavam em nenhum testamento. Depois do desaparecimento de Henrique, a mansão foi trancada. Mas 1 semana depois, Clara, a neta, decidiu entrar. Disse que precisava entender o que estava acontecendo. A casa estava mergulhada no escuro. Cada passo ecoava com atraso, como se o som voltasse de um lugar mais fundo. O ar tinha cheiro de ferro e mofo. E nas paredes, manchas escuras subiam até o teto como veias. Clara subiu as escadas com uma lanterna velha que piscava a cada passo. No corredor do 2º andar,
encontrou uma porta fechada com uma tranca antiga. Do outro lado, um som leve, ritmado, parecia gotejar. Ela forçou a fechadura. A porta se abriu com um estalo seco. Lá dentro, o quarto era pequeno, coberto por lençóis e poeira. Mas na escrivaninha, algo chamou a atenção. Um cofre aberto e dentro dele, uma fotografia. Augusto, ainda jovem, posava ao lado de 3 homens de terno e um caixão atrás deles. No verso escrito à mão, o primeiro investimento, 1972. O coração dela acelerou, a lanterna piscou novamente e, por um instante, Clara teve a impressão de ver uma silhueta parada no canto do quarto. Mas quando a luz voltou, não havia ninguém. Na escrivaninha, ao lado da foto, um pedaço rasgado do testamento. A mesma caligrafia de Augusto, mas dessa vez as palavras estavam borradas, como se tivessem sido escritas com sangue. A riqueza compra tudo, menos o perdão. Ela deixou o quarto correndo, mas antes de descer as escadas, ouviu um som. 3 batidas lentas na parede atrás dela, como se a casa tivesse reconhecido o nome dela. 3 semanas depois do sumiço de Henrique, a família tentava seguir a vida. Mas a mansão ainda cheirava a ferro e ninguém ousava tocar no assunto, até que o telefone tocou às 3 da manhã. Do outro lado, a voz do zelador tremia. "Senhorita Clara, tem algo no jardim." Quando chegaram, o nevoeiro era tão denso que as luzes dos carros mal atravessavam a névoa. O zelador apontou para o poço. Ali, enrolado num lençol antigo, estava o corpo de Luiz Monteverde, o filho mais velho. A polícia tentou explicar como queda acidental, mas ninguém acreditaria nisso se tivesse visto a expressão dele. O rosto não mostrava medo, mostrava algo pior: surpresa. No bolso do casaco havia um bilhete dobrado 3 vezes. O dinheiro não era dele, era o preço do silêncio. A mídia foi proibida de publicar qualquer coisa. O advogado da família assumiu as custas do funeral e disse que o melhor seria esquecer. Mas como esquecer algo que ainda respira no escuro? Naquela noite, Clara acordou com um som vindo do andar de baixo, uma voz grave, soando exatamente como a do avô. Os bens foram divididos conforme as culpas. Ela correu até a sala. A voz parou, mas sobre a mesa, o testamento estava aberto, numa página que ninguém tinha visto antes. E lá, escrito em letras trêmulas, um último parágrafo assinava o destino de todos. Um herdeiro ainda falta. Clara entendeu que a maldição não tinha terminado, apenas mudava de vítima. Durante semanas, o advogado da família, Dr. Álvaro, desapareceu. Nenhum telefonema, nenhum escritório aberto, nenhuma resposta. Mas quando Clara foi chamada ao cartório central, ele estava lá, pálido, trêmulo e com um olhar que misturava medo e arrependimento. "Senhorita Monteverde, precisamos conversar sobre o testamento." Ela se sentou. Na mesa, ele colocou 2 folhas envelhecidas e um pendrive preto. "Este é o rascunho original, o documento que nunca foi protocolado." A voz dele falhava e as mãos suavam. Ele sabia que aquilo poderia destruir mais do que um nome de família. No papel, a letra era de Augusto, mas os trechos finais, não. A caligrafia mudava de tom, como se outra pessoa tivesse continuado o texto. E no rodapé, uma assinatura que não pertencia a ninguém da família. "Em caso de morte, deixo ao meu advogado o dever de corrigir o que fiz, mas se ele hesitar, que a culpa o encontre." Clara levantou o olhar. Você escreveu o resto." Dr. Álvaro respirou fundo. "Eu apenas terminei o que ele começou." No pendrive havia gravações de voz datadas das últimas semanas de vida do patriarca. A voz de Augusto soava cansada, mas lúcida. "Eles acham que me mataram, mas eu apenas adiantei o fim." A confissão revelava tudo.
O testamento havia sido reescrito às pressas, horas antes da morte dele. Não para dividir bens, mas para se vingar de quem o traiu. Cada cláusula escondia uma armadilha legal e emocional. Cada herdeiro foi punido com o próprio pecado. O advogado, ao perceber isso, tentou apagar o arquivo, mas Augusto já tinha previsto tudo. Se tentarem esconder o que fiz, que a verdade encontre outro corpo para habitar. Naquele momento, Clara entendeu. A maldição não era sobrenatural, era jurídica. Um labirinto de cláusulas e segredos criado por um homem obcecado em punir até depois da morte. E o preço, por ter descoberto, seria o mesmo pago pelos outros. Chovia forte naquela noite. Clara Monteverde estava sozinha na mansão. Os advogados haviam desaparecido, os funcionários pediram demissão e o nome da família já era apenas um sussurro de vergonha nos jornais. Mas ela não queria sair. Dizia que se o avô tivesse deixado algo inacabado, ela seria a última a corrigir. No escritório, as cortinas se moviam com o vento. O testamento estava sobre a mesa, aberto na mesma página onde tudo começou, a tinta vermelha ainda visível, as palavras meio borradas pela umidade. Do lado, o pendrive preto, o mesmo que o advogado deixara com ela. Clara hesitou, mas clicou no play. A voz de Augusto ecoou pela sala. Se você está ouvindo isso, então a culpa encontrou quem restava. A gravação seguiu. Não deixei herança, deixei espelhos. Cada um de vocês viu o que realmente era. E isso foi o suficiente. De repente, o som distorceu, um ruído agudo, como interferência. E então, outro som, um suspiro, feminino. Não era o de Clara. Ela olhou em volta. Ninguém. Mas no reflexo da janela, por um segundo, jurou ver o avô sentado atrás dela. A voz voltou, mais alta, mais próxima. O último nome precisa ser apagado. O pendrive explodiu em faíscas e a luz acabou. A gravação parou. Silêncio. Na manhã seguinte, os vizinhos chamaram a polícia. As portas estavam trancadas por dentro e Clara, sentada na poltrona, parecia dormir. Mas seus olhos estavam abertos. E sobre o colo, uma folha rasgada do testamento. A herança está completa. Passaram-se 6 meses desde a morte de Clara Monteverde. A mansão foi fechada, lacrada pela polícia, e ninguém mais ousou entrar. Diziam que o caso estava encerrado, mas na cidade ninguém acreditava em fim para a família Monteverde. O advogado, o único sobrevivente direto, reapareceu. Cabelos grisalhos, olhar cansado, terno novo. Disse que queria resolver o que restava dos bens. Mas quando entrou em seu escritório, algo já estava à sua espera. Sobre a mesa, um envelope. Mesmo selo de cera vermelha, mesma caligrafia, mesmo cheiro de papel antigo. Ele hesitou, olhou em volta. O relógio marcava 3h33 da manhã. Abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, uma única folha, datada com o mesmo dia da morte de Clara. Este documento substitui todos os anteriores. No rodapé, uma assinatura familiar, mas não era a de Augusto, nem de Clara. Era a dele, do próprio advogado. A letra idêntica à que ele usara nos adendos do primeiro testamento, como se alguém ou alguma coisa o tivesse feito escrever de novo. O texto era curto, direto e cruel. A herança deve continuar, e quem tentar encerrá-la será parte dela. O advogado tentou rasgar o papel, mas a tinta parecia viva. A frase se repetia sozinha, linha após linha, até preencher toda a página, até apagar seu nome. Na manhã seguinte, o escritório estava vazio, o envelope sobre a mesa e ao lado uma caneta com a tampa aberta. No topo do documento, em letras nítidas: Testamento Monteverde. No fim, ninguém herdou nada. As casas foram tomadas,
os cofres ficaram vazios e o sobrenome Monteverde virou sinônimo de maldição. Mas o que realmente matou aquela família não foi o dinheiro. Foi o que cada um estava disposto a fazer para não perdê-lo. A ganância tem um som próprio. É o som do silêncio depois da traição. É o eco de uma promessa quebrada. A respiração presa de quem acreditou que podia comprar o destino. Augusto Monteverde acreditava que podia controlar o que vinha depois da morte, mas o que ele criou foi um espelho onde cada herdeiro viu o pior de si mesmo refletido no papel. E o testamento não foi uma maldição escrita em tinta, foi escrita em culpa. O dinheiro compra tudo, menos o perdão. A frase ainda ecoa nas paredes da velha mansão, agora coberta por era e silêncio. Ninguém mora lá, mas às vezes, à noite, as luzes acendem sozinhas. E o que mais assusta não é o barulho dos passos, nem o vento que abre as janelas, é o barulho leve, quase imperceptível, de uma caneta escrevendo algo novo. O testamento continua, porque a ganância nunca morre.